Cara, eu quero até começar por esse ponto aí. O que aconteceu com o Cruzeiro naquele jogo com o Vasco? Vou começar pelo Fabrício. Parecia que a gente estava adivinhando ao longo da semana, porque o Cássio tinha falado ali no vestiário, né? Ó, a gente venceu, mas vamos continuar aqui focados, brigando muito, competindo muito, porque ninguém vai entregar nada para o Cruzeiro, né? E quando o Cruzeiro entra e com 7 minutos, né, dá um vacilo daquele, véio, você já ajuda o adversário totalmente, né? Num jogo fora de casa, torcida do Vasco empolgada, os caras fazem um gol com 7 minutos de jogo, para você buscar aquilo ali não é fácil, né? E estando em um dia ruim, inclusive, aí é que não vai buscar tão fácil mesmo, né? E aí, não contentes com o vacilo no primeiro gol, a gente, aí sim, né, entregou o gol mesmo. O Mateuzinho entregou o gol pro Paulo Henrique e sepultou qualquer chance de reação ali logo aos 16 minutos do segundo tempo. Mas, Fabrício, o Cruzeiro achou que venceria de qualquer jeito? O que aconteceu ou o que vem acontecendo aí? Realmente eu acho que teve uma queda de desempenho, mas que foi suficiente para vencer outros jogos e não foi para derrotar a equipe do Vasco no Rio de Janeiro. O que você passou aí desde o sábado, concatenando as ideias aí para se chegar em algo que tenha acontecido com o Cruzeiro? E aí todo mundo debate na sequência. Eu acho assim que ao longo do campeonato, né, você enfrenta várias dificuldades e vai pegando lições a cada jogo, né? Isso aí faz parte. Até o penúltimo jogo lá, você vai colher lições para o final e o último para o ano que vem, enfim, faz parte da bola, né? E aí eu acho que o Cruzeiro já. Aquele jogo que foi contra o Bragantino eu achei muito mal, sabe? O Valor até falou desse jogo aí dele contra o CRB, mas eu tô assim, o que me lembra, a minha memória é mais curta que a sua, né, Val? E aí eu já lembro mais desse jogo do Bragantino, que eu achei que já não foi legal, mas a gente conseguiu superar, com toda aquela falta de empenho, de sabe, entrar com a corda esticada mesmo no máximo, assim como a gente estava entrando, sabe? Eu acho que a gente entrou contra o Red Bull meio que, nós vamos ganhar de qualquer jeito, né? E a coisa vai fluir assim, sem muito esforço, enfim, como não vem acontecendo no campeonato todo, né? E esse time, ele não rendeu, assim, todas essas partidas que ele rendeu e jogou bem, foi quando, assim, a gente viu os jogadores dando o máximo, sabe? Muita intensidade, transição muito rápida, pé na bola, na marcação também. E eu acho que, assim, contra o Vasco, aconteceu a mesma coisa. Não sei se vocês estavam esperando, assim, um jogo com mais dificuldade, porque, assim, eu tenho a impressão, o nosso time já enfrentou times assim que jogaram muito, cara, que jogam muito bem no futebol, sabe? E os caras se colocam no mesmo nível e até melhor e conseguiram as partidas, né? A gente pode citar aí Flamengo, Palmeiras e outros times aí que jogaram super bem e a gente conseguiu superar. Só que, coincidentemente, as 3 derrotas que a gente teve aí foram times que não exigiram muito da gente e a gente também não teve a capacidade de visualizar qual que tem que ser o nosso jogo. Entendeu? Pô, nosso jogo, meu irmão, é aqui, indiferente se é adversário, A, B, casa, fora, porque a gente realmente está acostumado com isso desde o começo do ano. Tanto é que essa derrota, assim, me machucou muito, assim, eu fiquei extremamente chateado, mas isso é até por um lado bom, né? Por fazer quanto tempo que a gente não perdia. Aí começaram a se falar, e, pô, a última derrota tinha sido em abril, velho, como visitante. Falei, pô, tá explicado então, sabe? A gente vai para jogo fora já esperando, né, um resultado positivo. E eu achei assim, o Vasco, sabe, eu vi o Vasco fazer jogos melhores, não achei que entrou bem naquele típico jogo carioca, sabe, aquela manha, cadenciado, deixa jogar, como o carioca gosta de jogar, só que os times que vão lá, enfrentam eles, nas características deles, eles são letais nessa parada, porque queiram ou não, eles aceleram em algum momento e tal, e eles descansam na parte da defensiva, que eles não gostam muito, né, dessa competição o tempo todo. E o Cruzeiro acabou que eu acho que entrou meio que no jogo deles e a gente estava, por exemplo, sem uma transição muito forte, igual a gente está acostumado a fazer, pressão alta, o pé na bola já não estava existindo, a gente estava meio que bastante gente assim,
mas a gente estava aqui meio que igual o time do Diniz, sabe? Que ficam muitos adversários perto, mas só cerca. E aconteceu umas viradas, sabe? Uma falta de desatenção do grupo. Uma pena, eu achei que esse jogo aí daria tudo para a gente ter conseguido os 3 pontos, mas fica a lição aí, né, nessa muca. Eu acho que agora sim, eu acho que é mais fácil do grupo entender, sabe? Porque quando você joga mais ou menos, conseguiu a vitória, vai acontecer de novo, e agora eu acho que toma umas porradas, sabe? Daqui, uns fala, sabe? Empolgou, não jogou bem, falta de atenção, falta dos 3 pontos, sabe? A tabela prejudicou. Se o Palmeiras e Flamengo continuassem igual, talvez os caras não teriam sentido tanto, mas agora o Flamengo deu uma disparadinha, o cara já dá uma baqueada, e eu acho que aprende, sabe? Eu só vou pegar um gancho nisso aí que o Fabrício está falando. Boa noite para vocês todos aí, para todo mundo que está na Samuca. Que uma característica desse Cruzeiro é ser muito letal no erro do adversário, né? O adversário, quando ele erra na frente do Cruzeiro e o Cruzeiro está no campo de ataque, o Cruzeiro costuma transformar esse erro em grande chance, né? Quando não é gol, mas pelo menos a grande chance ela é criada. E nesse jogo o Vasco errou muito e o Cruzeiro não conseguiu fazer isso, né? Transformar o erro em grande chance ou em chance para uma finalização mais clara, algo que não fosse um chute travado, por exemplo, uma disputa mais apertada. E pelo contrário, né? A gente viu um Vasco aproveitando dos erros do Cruzeiro, e não é demérito do Vasco isso. Teve gente que achou que eu estava falando que isso era demérito, não é. Só que os erros do Cruzeiro, quem deu foi o Cruzeiro, né? Não foi um erro assim, nossa, o Vasco estava pressionando, nossa, o Vasco estava fazendo um futebol impecável e o Cruzeiro não conseguiu. Não, foram erros que o Cruzeiro cedeu ao Vasco, e é por isso que fica essa sensação ruim, né? De, tinha tanto tempo que a gente não via o nosso time errando, tomar gol e perder eventualmente. Isso é do jogo, é do futebol. Mas ver tantos erros sequenciais e individuais assim é algo que dá um incômodozinho, né? E aí, pô, a gente vê isso acontecendo, realmente dá uma desanimada. Mas, em compensação, eu acho que fica de lição para as próximas pedreiras que o Cruzeiro tem, né? Não dá para ter, claro, 11 jogadores seus, os 11 em alto nível, pô, é até difícil acontecer. Hora ou outra, um vai estar um pouco abaixo, dependendo do jogo. Mas não dá para ter 4, 5 abaixo, né? Se isso acontecer, realmente nós vamos ter um problema muito grande. Eu acho que essa analogia da corda esticada, né? Que o Cruzeiro joga na corda esticada, e é verdade, porque justamente quando alguém não tá bem, tem alguém para recompor, um ajuda o outro ali, é um time que coletivamente sempre funciona. E eu acho que contra o Vasco isso ficou um pouco a desejar, nesse ponto, porque eu acho que tinha muita gente abaixo. Até o começo do segundo tempo ali, eu estava salvando o Matheus Pereira e o Fabrício Bruno ali de erros, né? Para mim, eles eram que estavam melhores. Mas até o Fabrício Bruno chegou a errar no segundo tempo ali. Ele teve algumas decisões erradas, chegou a dar um mole ou outro ali na defesa, que não é comum dele. Então, eu acho que esse é um ponto que fica de lição. Eu gostei do que os caras falaram na zona mista, porque, de fato, esse é um jogo que vai ter que deixar lições para o resto da temporada. Como fala bem, velho. Queria ter um filho assim, hein, velho. Porra. Bom, eu vou seguir. Vovô, Genta. Pode ir, Valor. Pode ir, Genta. Não, eu não. Vai o seu. Eu tô azedo demais com essa derrota. Eu errei na mão no frango que eu fiz ali. Tá pura pimenta, velho. Eu tô tentando ainda digerir a pimenta aqui. Tá foda. E o doce de leite? Calma que amanhã piora. Amanhã você vai ver a pimenta. Valuzeiro, primeiro eu quero te mandar um grande abraço. Conte querido. comigo, viu? Esses escrotos aí que fica aí, já te falei. Pau na máquina, pau nesses caras tudo, tá bom? Tá bom, Genta. Muito obrigado. Moda antiga, né, gente? A moda antiga ou vai do jeito dele? Pau na máquina, né? Do jeito que ele quiser, nós estamos aí para isso mesmo. Aí, ó, mais um guerreiro. Pois cara, assim, o Cruzeiro tinha muito espaço, né? O Cruzeiro tinha um espaço considerável para jogar em São Januário. O Diniz, eu e Fabrício até ficamos conversando lá em off durante a transmissão. Até na nossa vez, eu acho que o Diniz, eu não gosto do termo. Ele não deu um nó no jardim, tá? Só para deixar bem claro, antes que provavelmente alguns dos amigos aqui assistiram esse termo aí, se tivesse acontecido. Do jeito que ele joga, é fácil ele dar nó no time dele mesmo. Amarrar o próprio dedo, né? Dar um nó no dedo. Aquele marinheiro que tá aprendendo a dar os nós e ferra o próprio dedo ali no nó. Cara, mas ele mudou a postura, né? A gente não viu o Vasco estava saindo mais de ligação direta, tentando jogar a bola no Verrete e ganhar segunda bola. Eu não gostei. Eu achei que
a marcação no meio-campo nunca encaixou bem no Felipe Coutinho, ele não causou estragos à nossa defesa de uma maneira efetiva, dando uma assistência para o gol, mas eu achei que o Coutinho ficou muito à vontade, assim. Ora, ele estava aparecendo bem no meio do campo, atrás das costas dos nossos dois volantes, e ora ele vinha mais para o lado do campo, para o lado esquerdo, e repito, não conseguiu provocar nenhuma assistência dessa forma, mas ele conseguiu algumas jogadas interessantes que faziam com que o Vasco ficasse um pouco com a bola nos pés. Matheus Pereira teve muito espaço, mas eu achei que um dos pontos importantes, né? Nós tivemos o Christian abaixo do que o Christian geralmente tem sido. E quando eu falar aqui, pessoal, dos jogadores que não estiveram bem, longe de mim, eu não vou pegar ninguém para crucificar e colocar a responsabilidade da derrota. Nem no Wanderson, que para mim, tecnicamente, foi o pior da partida. Mas os 2-0 não é responsabilidade apenas da presença do Wanderson. O Cruzeiro me incomodou demais, ficou um time muito torto, insistindo demais o jogo pelo lado esquerdo, principalmente na primeira etapa. Pô, se o Wanderson não estava tão bem, se o Wanderson estava muito mal, na verdade, né? Sabe, vamos tentar jogar um pouco pelo lado direito? Ah, mas você está falando que o Christian não foi legal também. Mas aí a gente só viu isso no segundo tempo, quando o Arroio vai para o lado direito e o Christian vai para o esquerdo. Aí a gente vê que o Christian também não estava funcionando. Enfim, Cruzeiro um pouco afoito, principalmente o Caio Jorge. Eu acho que as coisas vão voltar a acontecer. Pô, Caio Jorge, tem só 3 jogos que você não marca, querido. Fica tranquilo, respira. Volta a fazer naturalmente do jeito que você estava fazendo. O time está lá para você. O seu 10, como diz o Samuel Venâncio, está lá, tentando as jogadas, próximo de você. Vai acontecer. E é isso. Acho que assim, o Vasco fez um jogo correto. Vi muita gente falando que o Vasco... Para mim, futebol não tem merecimento. Para mim, o Vasco foi Cruzeiro na questão da efetividade. Chegou pouco lá. Até achei um jogo muito parecido com o jogo do primeiro turno, no Parque do Sabiá, onde o Vasco teve oportunidades até em maior número, mais claras do que o Cruzeiro, mas o Cássio estava num dia inspirado e o Cruzeiro foi eficaz, né, naquela oportunidade com o Christian. É isso, acho que os jogadores precisam de voltar a fazer as coisas de uma forma mais natural, mas mais natural não quer dizer também com morosidade, né? Vou só para finalizar pegar um trecho do que o Jardim falou. Não fomos rápidos a executar. Aí você pega alguns lances, isso fica bem claro, né? Aquela bola que o Christian recebe dentro da área, decisões diversas erradas dentro da área acabaram nos custando muito caro, acabaram nos custando uma derrota. Ô Valu, se você fizer uma coletânea aí das últimas lives, do Loucos, da live do SV, do Regenerativo, em todas você vai ver que esse resultado foi uma tragédia anunciada, né? Porque a gente vinha falando do time com algumas dificuldades, vinha falando do time entrando desligado, né? Principalmente ali nos primeiros tempos. Então, tudo isso é um negócio que a gente já vinha acompanhando, né? Então, estava bastante evidente que uma hora o Cruzeiro não ia conseguir correr atrás do prejuízo, né? E aí você soma esse fator. Há um dia, você falou aí de quem foi muito mal, mas acho que é mais fácil a gente falar de quem foi bem, né? Talvez o Matheus, uma outra jogada do Willian ali, mas então é mais fácil nesse jogo de falar quem foi bem. Então, junto um time que já vinha entrando desligado nos outros jogos, né? Com atuações individuais péssimas. Aí o resultado foi o que foi. Eu acho que ninguém que assistiu o jogo vai falar que os 3 pontos do Vasco eram inacessíveis, né? Quem viu o Vasco jogar, acho que todo mundo que acompanhou acham que eram 3 pontos acessíveis. A questão é que o Cruzeiro fez toda a cartilha mesmo para buscar essa derrota aí no domingo. Agora é corrigir a rota rápido, aproveitar não só essa lição, mas também dos 2 últimos jogos, talvez 3, e corrigir e voltar a tentar ter essa intensidade, essa armação rápida, né, essa vontade que o Cruzeiro tinha, e que ontem foi tudo ao contrário, né? A gente está falando aqui defensivamente vários erros também, mas ofensivamente foi exatamente o contrário do que o Cruzeiro vinha fazendo, né? Uma dificuldade para criar alguma coisa muito grande, gente. Eu estou mais para uma tarde, noite infeliz. O Cruzeiro, se você pegar as estatísticas ali, 352 chutes de dentro da área. Talvez, assim, o time estava... Eu acho que o Caio Jorge ontem estava um pouquinho afoito, né? Dava para escolher
algumas situações melhores. E, cara, futebol, o Fabrício melhor do que eu para falar isso aí, ele é jogador, ele sabe como é que é. Tem dia que é noite, velho. Tem dia que, infelizmente, as coisas não acontecem. Eu acho que, assim, pontos fora da curva foi quando perdeu lá para Santos e Ceará. Isso aí é ponto fora da curva. Mas eu acho que um jogo, o Vasco entregou campo pro Cruzeiro, o Cruzeiro teve, né, mais posse de bola. Me incomodou o fato do Vasco só ter aquela porra daquela jogada lá pela direita e o Cruzeiro não conseguia anular aquilo lá, né? Mas, assim, dá para, sabe, falar assim, putz, desespero. Meu ponto de vista, desesperar. Eu acho que foi um jogo que uma hora vai com a gente, não vai dar, o Cruzeiro não vai ganhar de hoje até o fim do ano todas as partidas, né? Não vai. Vai ter hora que vai dar uma osciladinha mesmo, e isso faz parte também do futebol, né? Então, tá chegando gente nova, o Arrocha, Sinister, chegou muita gente, vai ter opção. Acho que assim, já dá para o Wanderson ficar um pouquinho mais atento, correr mais, se aplicar mais. Teve uma bola lá que, não sei você, Valu, Fabrício, como é que vocês viram? Cara, ele entrou dentro da área, bola boa para chutar cruzado, velho. Pegar uma paulada cruzada, que é difícil pro goleiro, ele tocou para trás. Ele fez a pior opção. Acho que ele tentou tocar pro Pereira, que estava entrando, ou pro Christian. E tocou curto e errado. E caiu. Isso. E era bola para bater pro gol, sabe? Então, assim, não vejo. Lógico, é ruim demais perder. Ainda mais pro time do Diniz. Nossa Senhora. A pimenta que eu comi ali, eu acho que é a raiva que eu fiquei de perder pro time do Diniz. Mas, bicho, faz parte. Eu acho assim, e você não falou... Ô, Fabrício, só uma coisa aí, gente, eu discordo aí em um ponto, que desde depois do Clássico segundo, eu não vejo aquele Cruzeiro competindo de forma absurda como vinha competindo, aquele Cruzeiro que sufocava o adversário. Isso aí a gente está perdendo, e as vitórias deram uma escondida, e contra o Vasco, o Cruzeiro não pressiona mais. O Vasco estava saindo jogando tranquilamente, velho. O Cruzeiro tem que ver também questão. Tudo bem, o Cruzeiro ficou uma semana descansando, tem que ver questão física. Não, o calendário já não está apertado mais, né, gente? Nós estamos tendo semana cheia, né? Mas estava apertado. E não é porque teve uma semana de. Tá aí um ex-jogador para falar, com essa sequência de jogos todas, Fabrício, o corpo dá uma cansada, não dá? Dá, mas assim, já foram 2 semanas, né, gente? Eu não sei. Eu acho que foi mais assim essa parte, eu acho, comportamental, sabe? Concentração, porque você pode ver, principalmente os erros, assim, cara, dá para ser corrigido, sabe? Por exemplo, o primeiro gol, e é uma coisa que aí tem que tirar, o Diniz estudou essa parada, porque assim, o Léo Jardim, ele gosta de fechar bem a área, a linha, pode ver que eles ficam bem compactados, a última linha ali. O Kaique, às vezes, até fecha demais. Se você pegar o vídeo aí, aquelas canetinhas que os caras fazem, correção hoje lá na toca, amanhã, dá para mostrar. O Kaique fechou demais, o cara aberto na direita. Desnecessário, porque estava sobrando um zagueiro. De repente não precisava ter fechado tanto. Tudo bem, aí depois ele foi infeliz no erro, de tempo de bola, enfim. Mas de repente já foi uma falsa desatenção dele. O segundo gol, a mesma coisa. No início disso tudo, faltou pressão no nome da bola. Pé na bola, que é o que a gente estava acostumado sempre a ver o nosso time, meu irmão. Todo mundo... Sabe, não sei se foi cartão amarelo, o pessoal é preocupado com outro jogo, que às vezes tem isso. Também o jogo só se fala nesse jogo do Flamengo, às vezes o cara também não entrou 100% ali, enfim. E aí o segundo gol a mesma coisa. Começou nessa mesma ordem, que é bola invertida, pega o lado oposto, o cara fechado demais, o Kaique de novo fechado, e aí o Kaique tava na dele, beleza. O Mateuzinho fechou demais ainda. Mesmo bem fisicamente, não precisava ter fechado aquele tanto, dá para ser corrigido, sabe? Ganhou na parte física, só que aí deveria ter feito o básico, entrou naquela hora e aí foi tentar dominar uma bola já. Primeira coisa, você domina a bola pro lado de fora do campo, já dominou para dentro. Então foi assim, foram 2 erros nossos, sabe? Tirando o resto da partida, assim, cara, eu acho que sentiu falta do Vidalba, viu? Pô, sentiu falta pra caramba. De repente o Vidalba orientava melhor nessas coisas. Até no primeiro gol, gente, sabia? Porque ele tem uma leitura que, de repente, aquela bola, aquele que o Jonathan Jesus entra demais e ele, quando é que ele poderia ter saído um pouco, ficado um pouco mais e já ter enfrentado o menino que fez o gol. De repente o Vidalba poderia ter essa leitura. Não sei. E a mesma eu vou discordar, eu só vou discordar do Samuel, porque o Samuel falou, assim, Samuel, eu acho que o jogo contra o Red Bull, por exemplo, o primeiro tempo é muito mais mérito do Red Bull em conseguir anular o Cruzeiro
do que o Cruzeiro não ter entrado da forma como queria, porque quando o Léo Jardim acha o caminho para pressionar o Red Bull, o segundo tempo do Cruzeiro foi um massacre. O Cruzeiro entrou no segundo tempo e dominou o segundo tempo, mantendo a pressão costumeira, jogando em cima, forçando o adversário ao erro. O jogo contra o Bahia, o Bahia é um bom time. O primeiro tempo do Bahia foi um primeiro tempo equilibrado, fora de casa. Eu não sei se eu concordo muito com essa questão da postura, não, tá? Eu tô mais tentado a achar que é mais contexto de jogo, mas quanto ao Red Bull, por exemplo, eu acho que, mérito do Red Bull no primeiro tempo de anular o Cruzeiro bem. O Cruzeiro subiu a linha, pressionou e o Red Bull anulou bem, puxou muito mais em contra-ataque, no meio dos nossos volantes, com jogadores rápidos, lá Quintana, o próprio John. E no segundo tempo o Cruzeiro corrigiu e foi para cima e foi muito melhor. Então eu não sei se eu concordo muito que é depois do clássico que tem uma postura já pré-definida, assim, que perdeu alguma coisa, não, viu? Eu acho que passa muito pelo que vocês falaram um pouco na questão das tomadas de decisão, né? O Cruzeiro tomou muita decisão impetuosa ali. Você olha, por exemplo, o lance do primeiro gol. O Kaique foi naquela bola ali, tentou antecipar, errou o tempo de bola, e aí vem o cruzamento, aí os não afundaram, o Wanderson não cobriu, nem voltou para atrapalhar o Paulo Henrique. Aí o Jonathan Jesus também não subiu, o Fabrício ficou com o Verratti e o Jonathan Jesus coando o tempo. Né? Então, assim, foi muito erro acumulado no lance do gol, e o segundo piorou, né? Que é uma bola longa. Os dois gols que a gente tomou vieram de bola longa, né? Da esquerda para o lado direito do ataque. O Cruzeiro não cobriu um tipo de lance que é muito simples. Aquela bola do segundo gol, o Matheus Henrique domina a bola, ele tinha várias opções, ele poderia recuar no Cássio, ele poderia deixar a bola passar, que não ia gerar muita coisa ali. É uma jogada que realmente tem até o Kaique hesitando um pouquinho, né? Mas eu acho que o Kaique hesitou justamente por ter... Imagino que ouviu um minha, né? Tô na bola ali do Matheus Henrique para ele opa, já tirou o pé. E ali foi um erro técnico, acontece, o jogador estava frio, tinha acabado de entrar. O que eu queria perguntar para o Fabrício era até esse negócio do jogo contra o Flamengo mesmo, assim, até que ponto isso entra na cabeça do cara, porque... não posso tomar o cartão, não posso tomar o cartão. Aí o Cruzeiro foi, beleza, não posso tomar o cartão. E não jogou, né? Tirando o Matheus Pereira ali, que tentou, o resto do time do Cruzeiro estava muito longe do que a gente se acostumou a ver. Você pega a forma como os caras não estavam buscando a jogada do Wanderson, encostou no Wanderson, ele caía. Assim, ele não conseguia sustentar uma jogada. O Christian, a gente cansou de elogiar o Christian pela simplicidade de jogo dele. Aí ele recebe uma bola do Pereira para bater para o gol, ele corta para onde tinha 5 zagueiros, sabe? Então, assim, foi muita coisa difícil de entender, né? É a decisão errada. Eu não acho que foi uma questão assim só de foi um dia ruim, não, viu? Eu acho que essa derrota ela já vinha se desenhando aí e simplesmente o Cruzeiro enfrentou um adversário que a gente facilitou muito, né? Porque a gente falou do Ryan, todo mundo sabia que o Ryan era bom jogador, cara. Maluco de 1,80 m, quase 1,90 m, sozinho dentro da área, com todo mundo olhando a bola. Eu acho que o Cruzeiro brincou demais, deu muita sopa pro azar. O Sacha teve 3 chances claras contra nós aqui no jogo contra o Bragantino, né? Então, assim, achou que todo mundo ia facilitar, que o Cássio ia salvar todas? Não salva, Eu acho que acontece, sabia, Emerson? Acontece, assim, de entrar num jogo, um jogo desse tamanho que vai ser quinta-feira. Às vezes acontece, mas não era para acontecer, né? Porque a gente está numa posição de tabela ali que todos os jogos têm que ser encarados ali como final, né? Mas o que aconteceu foi muito estranho mesmo, né? Porque a gente geralmente acostuma assim a ver de repente o Matheus Pereira, né? Um pouco abaixo às vezes, que a gente exige muito dele, um cara muito bem marcado também, né? E ele teve essa liberdade e justamente quando ele tem, né, essa liberdade, participa do jogo. Sentiu falta ali dos companheiros. Eu achei que assim, cara, eu acho que a parada é o seguinte, a gente tá num nível, o Cruzeiro tá num nível jogando futebol, e aí falando do campeonato todo, a gente que tem que elevar a régua nos jogos. Eu acho que a gente, tipo assim, não pode jogar contra A, B ou C, aconteceu muito contra o Corinthians e agora, eu acho, que a gente meio que entrou, o Vasco propôs um tipo de jogo, que para eles foi o ideal, já sabendo de algumas coisas nossas, porque essa virada de jogo na diagonal já é uma característica do Diniz, e ele vendo que o nosso time gosta de fechar bem à frente da área, fica esse corredor lá dos lados, assim, oposto ao da bola, com espaço. Então pode ver que os 2 gols saíram assim.
Mas eu acho que assim, cara, a gente que tem que entrar no jogo, tipo assim, meu irmão, contra o Flamengo, por exemplo, a gente tem que manter o nosso esquema de jogo, vamos ver quem consegue. Porque se a gente analisar isso, gente, os jogos que a gente viu, o Cruzeiro jogar dessa forma, fazendo os caras correr pra caramba, pressionando os caras, sabe? Aquele jogo que a gente tá acostumado a ver, os caras não tiveram capacidade física ou técnica de acompanhar, principalmente no segundo tempo, sabe? Então, eu acho que ele entrou no esquema do Vasco, aquela maresia toda lá, aquela coisa, e achando que ia sair o gol de qualquer hora, displicência na finalização, ou se afobando em outras, como o Caio Jorge, e a coisa vai acontecer e não aconteceu. Sabe por que eu falo que foi uma tarde infeliz? E vou repetir, foi uma tarde infeliz. Foram 21 chutes do Cruzeiro pro gol. 21. O Cruzeiro deu 21 chutes. 3 só no gol, gente. Ô, gente, mas da forma que tava chutando, 16 chutes de dentro da área. Foi uma tarde infeliz. Gente, mas da forma que o Cruzeiro tava finalizando... 16 chutes de dentro da área. As formas que o jogador tá finalizando o quê? O goleiro desse pegou 3. O goleiro desse pegou 3, ô Rafa. O que é forma infeliz? Só que os caras têm um bambu lá que cabeçou e fez o gol. Pra mim foi uma tarde muito de qualquer jeito. Eu não, sinceramente, eu não vou ver esse pelo em ovo todo, que o Cruzeiro tá perdendo isso, tá perdendo. Aí faz um puta jogo contra o Flamengo e fala, olha, voltou. Eu acredito, foi uma tarde sim infeliz. O time não encontrou bem, é fato, um monte de peça. Sentiu falta do Vidalba, sentiu um monte de peça que o Eu não concordo com isso, tá, Genta? Eu não concordo com a falta do Vidalba. Porque esse time fez um jogo muito melhor do que fez contra o Vasco, com menos 4 titulares lá em Mirassol. Olha só, a gente acabou de falar aqui. Qual que foi o lado lá que os caras deitaram? Na direita, né? O Vidalba cai aonde? Não, o Vidalba, todo mundo sabe o lado que o Vidalba joga, mas eu não vou então você acha que ele realmente não fez falta? Num time que tem um conjunto que o Cruzeiro tem, se o Cruzeiro sentiu a falta do Vidalba, então tem algo errado. Só que eu não vou achar dessa forma. Eu respeito o que você está falando. Não, tudo bem, mas, gente, mas aqui, mas não, eu acredito que se o Vidalba hoje é titular, o Jonathan Jesus está devendo. O Jonathan Jesus não tem condição de ser o titular. Você vai entrar um jogador que deitaram o cabelo pela direita. Deitaram. O Vasco deitou o cabelo pela direita do Cruzeiro. É onde é o lado que o Vidalba faz a cobertura do Kaique. Não é? Então eu acho que o Vidalba fez falta. Eu acho que ele fez falta. Não estou querendo colocar a culpa no Jonathan Jesus, não é isso. Eu acho que o Vidalba fez falta pela qualidade dele. Por ele entendi bem, Genta. Entendi quando você fala do Vidalba. Pela parte dele antecipar, dele jogar, né? Porque, falando assim, parece que... Sabe por quê, Valor? O Cruzeiro ainda, com as contratações, ele tem um elenco curto. Eu acho que Genta, porque a turma está pegando o ritmo ainda e tudo mais. Entendeu? Eu penso isso. Então, assim, cara, eu honestamente, eu acho que realmente foi um jogo muito ruim do Cruzeiro, e esse jogo do Vasco foi péssimo. Péssimo. Né? Mas ainda assim, criou muita chance, teve posse de bola. Só que, de novo, uma tarde que o Kaique errou pra caramba, uma tarde que o Matheus Henrique, igual o Kaique errou tudo, né? Em vez dele dar o tapa pra fora, ele deu o tapa pra dentro. Acontece, gente. Acontece. O Kaique, que é tão elogiado aqui, fez para mim, e eu puxando aqui na memória, que não é muito boa, talvez o pior jogo dele com a camisa do Cruzeiro. Foi muito mal, errou tudo, errou vários cruzamentos, errou tudo que tinha direito. Gente, eu acho que todos esses fatores, a gente vai somando tudo e não tem um fator verdadeiro. Não adianta a gente procurar a falta desse, a falta daquele, a infeliz, a má sorte. Foi isso tudo, cara, deu tudo errado. Não tô falando que o trabalho do Cruzeiro está todo errado, mas no sábado deu tudo errado. Porque é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro. No sábado deu tudo errado. Tudo isso que você falou, o que você falou é verdade, o que eu falei é verdade, o que o Alu falou é verdade, o Fabrício falou é verdade. Tudo que tinha para dar errado, deu errado. Você junta isso com vários jogadores, praticamente todos, tirando um ou outro ali, tirando o Matheus, e pode forçar para um outro ali, todo mundo muito mal. Ué. Só rapidinho, pode? Pode ir, Samuel. Não. Pode ir. Pode sim, Valuzinho. Não! Não, é que o Samuel já foi para falar ali, senão pede. Não, eu ia falar da enquete, que a gente lançou. Qual que é? Só para o pessoal responder. Quem você escalaria como titular na quinta? Wanderson, Arroio, Gabigol, Matheus Henrique. Não coloquei o Sinisterra, que ele vai para o banco, galera. Dando tudo certo aí nos treinos. Né? Fale, Valúcido. Não, só que, assim, Red Bull Bragantino, eu não concordo com o Popó. Eu acho que o Cruzeiro, sem tirar os méritos do time do Seabra,
mas eu acho que os adversários que mais causaram problemas ao Cruzeiro, que o Cruzeiro, para mim, não jogou, porque o adversário, de fato, impediu. Ainda eu coloco o São Paulo no Mineirão e depois o Bahia, lá em Salvador. O Red Bull Bragantino fez o quê? Ficou assistindo o Cruzeiro? Não. É que eu acho que aí o Cruzeiro já não foi bem. Aquele gol lá do Lucas Silva é um gol de mérito totalmente individual do Lucas Silva. Ia ser muito mais complicado o jogo, a gente terminando aquele primeiro tempo por 1-0 e, como disse bem o Popó, o Sacha finalizando poderia ter sido até 2-0, né? Uma finalização ali do Vidalba. O Vidalba acabou sendo frouxo ali naquele lance com o Sacha, que finalizou e não conseguiu fazer mais gols para o Red Bull Bragantino. E contra o Vasco, cara, eu achei assim. Também a gente está criticando, mas eu tô com Genta. Esse time tem a campanha excepcional, tá? E acho que a gente está criticando aqui um time depois de 5 meses sem perder fora de casa, é porque as coisas mudaram. E que bom! E que bom! A gente não precisa de jogar, e eu sei que nenhum de nós aqui está fazendo isso, mas eu vi muito torcedor também falando assim que era uma vergonha perder para o Vasco. Tipo, é isso mesmo? É uma vergonha? É isso que sabe, assim, Balu, eu acho que a gente tem que... Eu acho que o time... Eu tô com saudade de ver a postura. E quando eu me referi ao Mirassol lá, Genta, Samuel, Fabrício, Caramujo e Rafa, é a postura. A postura de um time que estava despedaçado coletivamente. Olha a escalação do Cruzeiro contra o Mirassol. Cássio, do jogo 1-1 lá. Jonathan Jesus, lateral direito. Fabrício Bruno, Vidalba e Cauã Prates. O Wallace, Lucas Silva, Eduardo, Matheus Pereira, Wanderson e Caio. Vocês lembram como é que o Cruzeiro começou o jogo lá em Mirassol? 25 minutos daqueles. É isso que eu tô dizendo. É um time que estava sem 4 titulares. Então, eu tô na expectativa da volta deste Cruzeiro que consiga se impor coletivamente contra os adversários. Eu sei que cada jogo tem a sua história. Não conseguiu, para mim, contra o Bahia, por mérito do Bahia, para mim. Não conseguiu contra o São Paulo, muito por mérito do São Paulo. Mas contra Red Bull Bragantino e Vasco, não tirando o que os times fizeram, eu acho que foi o próprio Cruzeiro que acabou se dificultando na partida. Eu também acho. Ô, Valu, mas assim, cara, a gente tá aqui, né, faz as críticas, tudo, cara, mas os próprios jogadores já são acostumados com isso. Entre eles lá, a cobrança para acertar, para corrigir o que errou no último jogo, são as críticas, entendeu? Eu acho que o que é ruim são as críticas exageradas, necessárias, falta de respeito. Mas isso aí, cara, os caras até tiram de letra, sabe? Eu acho que torcedor não pode a gente, de repente, aqui, né, a gente... ama o Cruzeiro e a gente tá, de repente, vê uma coisa que a gente não acha, que, sabe, que acha que foi errado e a gente não falar, passar o pano. Eu acho não, cara. Eu acho que a turma ali tá todo mundo preparado para isso. E tem outra, os caras que estabeleceram esse parâmetro pra gente, entendeu? Os caras que levaram a regra, irmão. Então a gente sabe o que eles podem render todo jogo. Estamos com 4 mil pessoas aí. Nós vamos falar de outros assuntos ainda, viu, pessoal? Mas eu acho que tem alguns sinais que estão sendo dados no time do Cruzeiro. Eu não consigo ver os últimos jogos do Cruzeiro e falar que foi o Cruzeiro que, desde o primeiro minuto, estava em cima do Atlético Mineiro no jogo da volta, que foi ao Maracanã e fez um primeiro tempo contra o Fluminense naquele nível de perfeição, o jogo do Grêmio da volta no Mineirão, né? E alguns outros jogos também. Eu não vi o jogo contra qual o goleiro que falhou que o Caio Jorge estava em cima dele? Ceará, né? Ceará. Pô, eu não vi o Caio indo em nenhuma saída de bola do Vasco. Eu acho que tem um comportamento que não se mantém no time do Cruzeiro. Claro, se chegar na quinta-feira e fizer tudo do jeito que vinha fazendo contra o Flamengo, vou chegar aqui e vou falar. Eu tô achando o Cruzeiro mais especulando mais e vamos ver e vamos chegar lá e fazer o gol. Eu tenho visto isso. E te concordo com o Valor nessas. O São Paulo e o Bahia estudaram bem o Cruzeiro. Ô, Popó, a gente chegar aqui e falar que o Red Bull Bragantino fez isso, tendo uma vitória em 550 jogos com o Seabra, aí eu acho que é um ponto pra gente preocupar, tá?
Mas eu acho que fez, tá? Para mim fez. Para mim fez e fez bem. Para mim fez bem. Cruzeiro. Também acho. Estudou muito bem o Cruzeiro. Ok, mas era o Cruzeiro que ajudou o adversário. Sim, uma coisa não exclui a outra, né? Sim. E aí, só para deixar... O Flamengo e o Palmeiras vieram aqui e o Cruzeiro partiu para cima dos caras, velho. Claro. Eu também tô sentindo falta desse Cruzeiro, viu, Samuca? Esse Cruzeiro com mais ímpeto. Esse Cruzeiro que ele simplesmente ele não acha que o gol vai sair naturalmente. Eu até falei isso lá no 6. Exato. Esse é o ponto. Eu acho que estão sendo dados. Eu concordo que pode estar faltando ímpeto, sim, tudo bem. Eu até concordo com isso. Só acho que, por exemplo, a gente não pode excluir contexto do jogo. O Cruzeiro, para mim, começou bem contra o Vasco. O gol do Vasco sai aos 8 minutos. E muda. E aí, na nossa vez, a jaca ela cai para cima, porque o Diniz resolve que, na nossa vez, ele não vai manter a convicção dele. Porque aqui foram 6 meses de Diniz mantendo convicção. Lá no Vasco, não. Lá no Vasco, ele pode abrir mão da convicção dele, botar o time dele para sair em contra-ataque, dando um chutão. Entendeu? Então, assim, até isso é diferente. O Diniz ontem, ele optou por segurar o time dele. Ele deixou o Cruzeiro ter posse de bola. O Cruzeiro termina o jogo com mais posse de bola que o Vasco. Aqui, o Cruzeiro não poderia nunca terminar um jogo com ele aqui, né? O Cruzeiro não poderia nunca terminar com menos posse de bola. Então, é uma situação, assim, que eu acho que é contexto de jogo. O Vasco abriu o jogo, fazer o gol muito cedo, dá um panorama diferente para o jogo, da forma como o Cruzeiro queria atacar. Eu acho que, ok, a gente pode analisar se esse ímpeto que o Caramute falou, e eu acho que pode ter isso mesmo, de alguns jogadores não estarem mais fazendo essa pressão tão alta, isso aí pode acontecer. Eu só acho que não é algo que é sintomático partida a partida, tá? Não acho que vem acontecendo sistematicamente e com isso o Cruzeiro está caindo de rendimento. Eu não consigo ver isso ainda, tá? E aí, obviamente, eu não tenho problema nenhum de mudar de opinião. Se daqui mais para frente eu veja, realmente, agora caiu muito, não está acontecendo. Até porque os jogos, tanto o Red Bull quanto o Bahia, cara, a gente sai perdendo, mas são gols totalmente de méritos individuais das pessoas. Cara, um golaço do Jean Lucas, um golaço do John John, são 2 gols sem pega nenhuma. Do Red Bull, a gente pode até comentar uma questão de falha defensiva, porque a bola passa por muito jogador do Cruzeiro. É um debate que eu acho que é até válido. Mas, pô, aquela bola do Jean Lucas lá no jogo contra o Bahia não tem pega, por exemplo. Aquilo ali não tem como o Cruzeiro se precaver daquilo. Não é algo não. Também não tem para mim, Popó, mas para mim é a questão da longa distância, assim, para o John John, né? Não, sim, entendo. Então, assim, eu acho que é válido. A discussão sobre o ímpeto, sobre isso, eu acho que é super válida de acontecer mesmo. Eu só não acho que ainda é algo assim, não. É sintomático, estava acontecendo e essa derrota estava se desenhando. Eu ainda não concordo com isso, tá? Eu ainda não acho que essa derrota estava se desenhando, não. Pelo menos eu não vi o time ainda assim. Eu acho que pelo segundo jogo consecutivo, o time... foi mal tecnicamente em vista do que costuma ser, e a questão do ímpeto, eu volto a repetir, o meu exemplo aqui em questão é aquele Cruzeiro esfacelado contra o Mirassol, que consegue empatar lá por aquele time teve uma atitude que nos surpreendeu. Se a gente rebobinar a fita aí, todo mundo vai se lembrar e se assustar, pensando até que era um Cruzeiro para de repente especular mais contra o Mirassol, mas não foi isso que aconteceu, né? Eu acho que a gente tem que buscar essa atitude em termos de conjunto, porque se nós fizemos naquele dia, com Jonathan Jesus na lateral direita, Cauã Prates, o Wallace e Lucas Silva foram meio campistas, Eduardo, não tinham Cristo, enfim, não tinham vários jogadores, né? Por que a gente não conseguiu replicar isso nos últimos 2 jogos, né? Eu também não acho que seja abertura de uma sequência ruim, né? Como disse o Popó. A gente já espera que isso fique para trás logo contra o Flamengo. É isso. Calma, torcedores, calma. São as mensagens aqui. O Flávio Paiva falou que perder faz parte, mas ter essa postura negligente contra o Vasco é inadmissível. Cruzeiro muito molengue, pouquíssima intensidade e pouca pressão. O Rick já tá falando, querem dar o título pro Flamengo. Cara, o Cruzeiro também, né? O Cruzeiro não fez a parte dele. O José Márcio falou, estão querendo derrubar o Jardim. Ô, José Márcio, tem ninguém querendo isso, viu? Ninguém querendo isso. Muito pelo contrário. Eu não acho que tenha sido o Leonardo Jardim, inclusive, que orientou nada disso. E vamos lembrar de um detalhe, né? O Cruzeiro perdeu, a gente vinha de 6 vitórias seguidas. E aí teve uma derrota.
Então, assim, acontece, gente, acontece, né? O que a gente não estava esperando é porque o Cruzeiro perdeu para alguns adversários que, notoriamente, a gente olha e fala, pô, esse time é pior que o nosso, né? Ceará e Santos em casa, esse jogo contra o Vasco, são times piores que o nosso. Da mesma forma, o Cruzeiro ganhou jogos contra times que são melhores que a gente também. A gente ganhou do Palmeiras e do Flamengo, né? Então, assim, nós vamos jogar contra o Flamengo quinta, não tem nada que impeça o Cruzeiro de ir lá e ganhar, inclusive, tá? Então, acho que é esse o ponto, né? A gente fica frustrado ali, mas não vamos fazer disso um grande drama, não.